2 semanas eu falei sobre a santidade segundo Jesus. Semana passada eu falei sobre justiça segundo Jesus. E hoje eu gostaria de falar sobre a verdade segundo Jesus. O texto que eu quero ler está no Evangelho escrito por João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, o capítulo 18. Vou ler um trecho pequeno, embora talvez vá me referir algumas vezes a esse Evangelho. Vou ler apenas os versos 36, 37 e 38. Evangelho de João, capítulo 18, 36 a 38. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? E Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida. Pedimos a tua graça e a tua bênção, para dela compartilharmos segundo os teus propósitos para nós essa noite, em Cristo Jesus. Amém. Tenha um pouco de paciência comigo, mas eu quero começar essa noite comentando sobre a data específica de hoje, que estamos, 31 de março, e a polêmica que se levantou essa semana acerca de comemorar, rememorar a revolução que aconteceu há 55 anos atrás. E eu lembro perfeitamente o que aconteceu naquela data. Eu já existia naquela data. Faltava uma semana para eu completar 1 ano de idade. Então eu sei exatamente o que aconteceu, porque eu já estava no mundo com 11 meses e 51 semanas. Não é? Estava ali, presente. É lógico que isso é uma ironia, não é? Mas passados 55 anos, é interessante como um fato antigo volta a ser discutido por causa de palavras mal expressadas, e talvez até mesmo por causa de intenções de revisitar a história, de reescrever a história. Quem é da igreja há mais tempo sabe que eu não tenho cor política, eu não tenho posicionamento ideológico acerca destas coisas, mas o que eu gostaria de observar é quem é sempre assassinada nessas horas é a verdade. A verdade sempre é prejudicada pela história. Porque a história sempre tem as suas diferentes versões. E a gente fica pensando, né? Um conta de um jeito, outro conta de outro. E qual é a verdade? Se fosse o arquivo X, a gente diria a verdade está lá fora. Mas às vezes a gente é meio aristotélico, né? Então a gente prefere dizer que a verdade está no meio, nem tão aqui, nem tão ali. A verdade deve ser um pouco de cada coisa. De qualquer forma, a verdade sempre sai prejudicada nessas discussões. E há 5 anos atrás eu estava em São Paulo numa reunião e uma boa parte do grupo que estava comigo tinha tendências um pouco mais progressistas, vamos chamar assim. É um grupo evangélico de linha mais progressista, mais militante pelas causas sociais, não é? E naquela época se comemorava os 50 anos da Revolução e alguns começaram a ensaiar um texto, uma manifestação. E em dado momento eu disse assim: olha gente, eu queria só colocar uma coisa aqui para vocês. Eu represento uma parte da igreja evangélica que viveu aquele momento de uma forma diferente. Alguns dos mais antigos aqui conheceram o pastor Enéas Tonini, que morreu aos 101 anos, há alguns anos atrás. Não é? É um dos pioneiros da nossa denominação.
E em novembro de 63, 15 de novembro de 63, pela primeira vez, o pastor Enéas fez uma convocação para um Dia Nacional de Jejum e Oração. A primeira celebração do Dia Nacional de Jejum e Oração foi em novembro de 63, quando um militar o procurou, por volta de setembro ou outubro. Um militar o procurou, não lembro agora a patente, estou na dúvida se era um coronel ou se era um general, mas foi um militar do exército que o procurou e disse assim a ele: olha, a igreja evangélica precisa orar, porque senão o Brasil vai cair na mão dos comunistas. Em 63, o comunismo era o regime cubano, a Revolução Cubana de 59, era algo muito recente, a crise dos mísseis lá na Baía dos Porcos, essas coisas estavam todas ainda fervendo, a Guerra Fria. Não é? Então era uma época bem diferente de hoje, muito diferente de hoje. A China comunista, em Mao, acho que era em 67, mas havia enfim todo um movimento, não é? de comunismo se expandindo na União Soviética. Então a discussão naquela época era bastante ideológica. E a preocupação dos evangélicos foi convocar o Brasil para orar, para que o Brasil não caísse na mão do comunismo ateu, de uma forma simples, não é? Porque isso naturalmente resultaria em perseguição da igreja. Então, naquela época, a discussão religiosa, ideológica, era muito forte. Para minha surpresa, 50 e tantos anos depois, né, a gente se vê de novo, rediscutindo essas coisas, repensando essas coisas, falando em comunismo, né, quando o comunismo só existe na Coreia do Norte, pobres dos norte-coreanos, não é verdade? E nem mesmo em Cuba a coisa já anda como antes. Enfim, as ideologias mudaram muito. Você vai falar que a China é comunista? A China está tão globalizada, está conquistando o mundo todo com as suas bugigangas, não é? Então, todo mundo aqui está usando alguma coisa chinesa. Fique tranquilo. O mundo mudou tanto, e não faz sentido a gente ficar com essas velhas discussões. Então, por que eu estou falando? Se não faz sentido, por que eu estou falando disso? É porque a nossa sociedade hoje não acredita muito mais na verdade. Nós não estamos mais preocupados em descobrir a verdade. Porque boa parte de nós hoje não acredita na possibilidade de que a verdade possa ser estabelecida. Há a versão de um, há a versão de outro, uns dizem uma coisa, outros dizem outra coisa, e quem está com a verdade? Ninguém está com a verdade. É aquela ideia relativista, né, que cada um tem a sua verdade. Mas será que é isso que Jesus pensava? Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus nos dá a ideia de que existe uma verdade. E essa conversa com Pilatos é interessante, porque em dado momento Jesus fala acerca de seu reino e fala que todo aquele que é da verdade compreende a mensagem de Jesus. E Pilatos, de uma forma, creio eu, irônica, diz: o que é a verdade? Já na época de Pilatos havia o ceticismo filosófico, o pensamento de que a verdade não pode ser descoberta. É bem provável que Pilatos ali tenha se expressado filosoficamente, como um romano, de forma cética. O que é verdade? De que você está falando? Como se a verdade não pudesse ser descoberta. Mas Jesus fala de uma verdade. Então nós, cristãos, temos um compromisso com a verdade. Já ouviu essa frase alguma vez? Irmãos, nós temos um compromisso com a verdade, porque o diabo é pai da mentira, e nosso Deus é o Deus de toda a verdade. Como disse Jesus acerca do Espírito Santo, nós seremos guiados pelo Espírito da verdade. Se Jesus se chama a verdade, se Ele diz que o Espírito Santo que nos foi dado é o Espírito da verdade, se Ele diz que o Pai também é o verdadeiro Deus, existe uma verdade. Qual é essa verdade? O próprio Deus?
Tudo bem, nesse sentido nós podemos dizer, Deus é verdade? É. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o pensamento de verdade é aquilo que é confiável, é aquilo que permanece, é aquilo em quem você pode acreditar com segurança que você não se frustrará. Nesse sentido, no Antigo Testamento, só Deus é verdadeiro. Por isso que o Salmo 19, que lemos na abertura do culto, fala dos juízos de Deus que são perfeitos, da lei do Senhor que é perfeita, da sabedoria de Deus. Por quê? Porque você pode confiar em Deus. Deus é o mesmo. Não é aquilo que a gente diz? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que Deus pediu nos dias de Noé, Ele pediu também nos dias de Abraão, e Ele pediu nos dias de Moisés. O que era certo para Deus nos dias de Isaías, também era certo para Deus nos dias de Jesus. E aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás, continua valendo. Por quê? Porque Deus é verdadeiro. Se Deus lá atrás falou ama, hoje Ele vai falar a mesma coisa. Hoje Ele vai falar ama, e amanhã Ele vai dizer ama, porque Deus é amor. Se Deus é luz, Ele vai continuar iluminando. Como escreve Tiago, em Deus não há sombra nem variação. Então, quando a gente fala de Deus no Antigo Testamento, ser a verdade, é porque você pode confiar em Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Abraão quase ofereceu o seu filho Isaque lá no Monte Moriá. Não sei exatamente onde. Jesus andou por lá. E se você quiser fazer turismo, você vai lá hoje, o Monte Moriá está lá. O Monte Sião estão lá. Os montes permanecem. Abraão morreu. Jesus foi para o céu. Mas o monte está lá. Porque os montes permanecem. Vocês compreendem? Deus é assim. A gente pode confiar em Deus. Porque Deus permanece. E Deus não muda de ideia. Quando Ele firma um propósito, quando Ele anuncia alguma coisa, Ele é poderoso e Ele é fiel para cumprir. Nesse sentido é que a Bíblia diz que todo homem é mentiroso e Deus é verdadeiro. Porque os homens nunca podem fazer ou garantir que farão aquilo que prometem. Quando a gente casou, eu quando casei prometi fazer minha mulher feliz. Tem dia que eu consigo, mas acho que tem dia que não dá muito certo. Eu prometi estar com ela na saúde e na doença. E nós dois já provamos isso aí. Prometi estar com ela na alegria e na tristeza. E nós já passamos momentos alegres e momentos tristes. Como eu já disse a vocês, eu prometi estar com ela na pobreza e na riqueza. Ainda não provei a riqueza, mas a pobreza nós já provamos. Então eu tenho me esforçado para cumprir os votos que eu fiz à minha mulher. Mas quando você promete, vou te fazer feliz, é fácil fazer alguém feliz todos os dias? Não. Quem é que pode garantir? Um dia você pode ouvir alguma coisa, você prometeu. Porque nem sempre a gente consegue, embora tenha boa intenção, embora a gente seja sincero. Não é que a gente está mentindo, é que nós não temos a condição de fazer tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. Nós somos limitados. Então, meu amor, tenha paciência comigo. Cadê você? Ela mudou de lugar hoje, não acha, minha mulher? Oi, amor, lá no último banco. A gente tenta acertar sempre, mas a gente não consegue. Com Deus, não. Deus não falha. Deus não muda. Deus não erra. Não tem aqueles hinos que dizem que Deus nunca chega atrasado? Coisas do tipo. Deus é confiável. Então, nesse sentido, Deus é a verdade. O Antigo Testamento apresenta Deus como a verdade. Aí vem Jesus no Novo Testamento. Se o salmista dizia que a lei do Senhor é a verdade, Jesus vai dizer assim: eu estou propondo uma nova aliança, eu estou propondo algo
melhor. A lei vai passar. A lei passou. E agora vem aquilo que vai durar para sempre. O reino de Jesus, que não é deste mundo, como ele disse a Pilatos, meu reino não é deste mundo. Se você fosse da verdade, você entenderia o que eu estou te falando. Quem é da verdade compreende a minha voz. Por que isso? Porque naqueles dias só alguns entenderam o Evangelho. Só alguns puderam crer em Jesus. Jesus falou muita coisa em João associada à verdade. No capítulo 5 ele fala sobre isso. No capítulo 6 ele fala de que só a alguns foi dado o benefício de conhecerem o Filho. O Pai revelou o Filho a alguns. Ainda bem que depois daqueles dias, houve uma outra promessa que se cumpriu. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Porque durante o ministério de Jesus, Jesus foi revelado para alguns, mas foi ocultado para muitos outros. Como Jesus disse a Pedro, quando Pedro fez a declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, bem-aventurado, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue, ou seja, não foi um homem que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então Pedro foi um dos bem-aventurados que recebeu a revelação. Em outro momento Jesus disse, graças te dou, ó Pai, porque ocultastes aos sábios e entendidos, mas revelaste aos humildes e pequeninos. Revelou o quê? Revelou o próprio Jesus, revelou quem era Ele. Esta crença, esta fé determinada, Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, foi uma dádiva que alguns receberam durante o ministério terreno de Jesus. Mas lá no sermão do cenáculo, na noite de quinta para sexta-feira, na noite em que Jesus morreria, do dia em que Jesus morreria, quando ele celebrava a ceia, ele disse aos discípulos, eu vou para o Pai e vou enviar o Consolador, e ele vai, o Espírito da verdade, vai dar testemunho de mim, e vai falar tudo aquilo que lhe for confiado dizer a vocês. Então hoje nós temos o Espírito Santo entre nós somos o povo da verdade. Mas nós somos o povo da verdade não porque filosoficamente nós temos as respostas do mundo. Nós somos o povo da verdade porque nós ideologicamente descobrimos qual é o jeito correto de votar e de exercer o nosso direito democrático. Nós somos o povo da verdade, vocês acham que é porque nós sabemos tudo de economia e sabemos como gerir e como resolver todos os problemas do mundo. Entreguem o governo na mão dos crentes, que os crentes vão resolver todos os problemas do mundo. Está complicado esse negócio. Porque nesse sentido nós não somos o povo da verdade. Nós não somos o povo que sabe tudo. Nós não somos o povo que tem todas as respostas. Nós não temos os segredos da economia, os segredos da democracia, os segredos da sociologia, os segredos da psicanálise, da psicologia, não. Irmãos, se nós soubéssemos todas estas coisas, pastores resolveriam todos os problemas do mundo. As pessoas acham que os pastores conseguem resolver qualquer problema. Então as pessoas vêm com um problema financeiro, conversa com o pastor. Problema psicológico, conversa com o pastor. Problema clínico, conversa com o pastor. Ainda bem que nós pastores aprendemos a ouvir, orar e encaminhar. Ok, orei, Deus te abençoe. Agora vem cá, você precisa de um especialista nessa área aí. Fulano pode te ajudar com isso, Beltrano pode te ajudar com aquilo. Porque não há um ser humano que tenha todas as respostas. Como é que nós somos o povo da verdade? Em que sentido nós somos o povo da verdade? Nós conhecemos Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós conhecemos o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. E nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus.
não é algo que nós tenhamos, não é algo que nós sejamos, mas é algo que habita em nós, é algo que se revelou a nós, é algo que se deu a conhecer a nós, e agora por nos relacionarmos com Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós temos uma vida estável e conseguimos ter confiança, porque sabemos que o nosso Deus é fiel. Nosso Deus não falhará. E aí nós não temos medo como as outras pessoas têm. A vida para nós é um dom. A vida para nós é um presente. A vida para nós é uma bênção. E é um tempo de oportunidade para a gente servir a Deus e servir o próximo e glorificar a Deus na nossa existência. A vida para nós é um bem tão precioso que a gente a vive com toda intensidade. Família para nós é uma bênção. Amigos para nós são bênção. Igreja para nós é bênção. Trabalho para nós é bênção. Desemprego para nós é bênção. O crente consegue dizer, o meu desemprego foi uma bênção. Porque aquele tempo que eu fiquei desempregado, eu aprendi a depender de Deus. Doença para nós é bênção. Que é isso, pastor? A bênção é a saúde. Não, que nada. Eu já estive doente, e posso te dizer, até na doença a gente se sente abençoado. Fiquei tantos anos sem tirar férias, só quando eu fiquei doente é que eu consegui tirar férias. Coisa boa. É verdade, a gente sentir a presença de Deus em toda e qualquer circunstância. Você perceber que Deus está presente, Deus mima você, Deus cuida de você, mesmo nas horas mais difíceis. Nós somos o povo da verdade porque nós aprendemos a ter paz em Jesus Cristo. Nós aprendemos a nos sentir seguros em Jesus Cristo. E essa é a verdade. A nossa vida está em Cristo e Cristo está em nós. As circunstâncias que nos rodeiam, é a velha canção, e tudo passa, tudo passará, e tudo fica, tudo ficará. Esse era Nelson Ned que cantava isso. Tudo passa. Neymar tatuou no pescoço, tudo passa. Neymar foi evangélico durante boa parte da vida. Está meio desviadinho agora, ficou riquinho, famoso, né? Metido a besta. Desculpa aí, Neymar, foi mal. Mas é uma fase da vida. Depois que passar essa fase, ele volta a pensar em si mesmo. Porque ele sabe que tudo passa. A carreira dele vai passar. A fama dele vai passar. Os sofrimentos dele vão passar. E o que é que sobrevive? A nossa vida em Deus. A nossa vida em Deus. Porque Deus não passa. Passarão os céus, passará a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. O desígnio de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, a presença de Deus, isso não passará. Nós somos o povo da verdade porque a gente se relaciona com Deus. E às vezes, você pode estar decepcionado com a igreja. Às vezes você pode estar decepcionado com um líder religioso. Às vezes você pode estar decepcionado com um sistema doutrinário em que você foi criado. E aí depois você foi lá para a faculdade. E o seu professor de faculdade demoliu as suas convicções intelectuais. Você achava que sabia tudo acerca de Deus e que você era totalmente crente. Eu creio. Aí chegou lá na faculdade, começou a ouvir umas coisas, você começou a pensar, eu cria. Hoje eu estou pensando, será que eu creio, será que eu não creio? É verdade, as nossas convicções às vezes são abaladas. Mas Deus não passa, Deus não muda. E no tempo certo, seus olhos vão ser iluminados e você verá que você passou por fases, você passou por transformações, mas
a última estação da sua vida vai ser na presença do teu Deus, que sempre esteve ali, no mesmo lugar, te esperando de braços abertos. As nossas crises, sejam existenciais, intelectuais, pessoais, psicológicas, seja o que for, isso passa. Mas Deus permanece. Todo aquele que é da verdade entende Jesus. Todo aquele que é da verdade confia em Jesus. Todo aquele que é da verdade acredita em Jesus. E sabe, como a gente diz, citando o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos. Nós sabemos em quem temos crido. A verdade para nós, irmãos, não está nem à direita, nem à esquerda. A verdade está na cruz. A verdade está em Jesus. A verdade está naquele que morreu por nós, naquele que deu sua vida por nós, naquele que ressuscitou por nós e naquele que voltará para nós. E nos levará para si, para que a gente passe a eternidade toda com Ele. O resto das coisas da vida são assim mesmo. Alguns aqui estão lidando com enfermidades severas. Alguns estão fazendo quimioterapia. Outros estão sofrendo luto. Outros estão passando por situações adversas. A vida é assim. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. As promessas de Jesus para nós não dizem respeito apenas a este mundo. O reino dele é real. Meu reino não é daqui. Se fosse daqui, os meus ministros me defenderiam. Mas o meu reino não é daqui. O reino de Jesus é o reino eterno. E esse reino nos pertence. Hoje você é um cidadão do céu vivendo na terra. E ao mesmo tempo você é um cidadão da terra que vai para o céu. E essa é a beleza da nossa fé. Nem tudo dá certo para nós aqui. Mas o importante é que tudo vai acabar bem. Tudo convergirá para Cristo Jesus. É nele que está a nossa esperança. Como disse o apóstolo Paulo, se a nossa esperança com respeito a Cristo diz respeito apenas a essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas a nossa esperança está posta na vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa verdade, ninguém vai nos roubar. Nós somos de Cristo e Cristo é nosso. E nada nos separará do amor de Deus. Amém? Estou exagerando no chavão hoje. Vamos parar por aqui. Vamos orar? Curve sua fronte. Pessoal do louvor, pode vir? Senhor, só Tu podes revelar os Teus mistérios, o descortinar daquilo que os céus ocultam. Só podem ser trazidos à luz se o Espírito da verdade nos conduzir a isso. Só quem é espiritual é capaz de discernir as coisas do Espírito. Carne e sangue, Senhor, não herdam o reino. Por isso chegou a hora, e é já, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Senhor, que o Espírito da verdade nos guie nesta adoração, nesse encontro contigo. Que o Espírito da verdade nos conduza em toda a justiça, em toda a retidão, no caminho da santidade, no caminho da paz. Vivemos dias atribulados neste mundo, Senhor, mas queremos ser cidadãos dos céus que promovem a paz, que promovem a justiça, que falam com misericórdia, com amor, com compaixão no coração,
e que caminham, ó Deus, fraternalmente, em unidade, à sombra da cruz de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos ser uma igreja que de fato dá testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Queremos ser verdadeiramente crentes em Jesus Cristo. Gente que confia, gente que espera, gente que descansa, gente que sabe a quem pertence. Não queremos andar como quem não tem Deus no mundo, Senhor. Nós não queremos andar como quem não tem esperança, porque nem mesmo a morte, para nós, ó Deus, é o fim de qualquer coisa. Nem mesmo a morte tem poder sobre nós, porque Cristo nos ressuscitará no último dia. Assim, ó Deus, não é a fome, não é a espada, não é a angústia do sofrimento humano, não são estas experiências desta existência sob o pecado que vão nos afastar do Teu amor. O Teu amor fiel, o Teu amor perene, contínuo, a Tua graça e as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. São estas coisas que nos sustentam, Senhor. É nestas coisas que estamos firmados. Num Deus que é confiável, num Deus que é firme, num Deus que criou todas as coisas, inclusive a nós, seres humanos, criados à sua imagem e semelhança, para refletirmos e manifestarmos a sua graça e bondade. Que nós, como igreja, Senhor, sejamos isso, um reflexo da verdade, do Espírito da verdade que habita em nós, e que manifestemos com fé e confiança a segurança que temos em nosso Deus. Amém, amém e amém.